Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Quanto conhecemos o Senhor e o quanto revelamos essa confiança que temos no Senhor. Isso para que a gente entenda o grau de maturidade em que estamos. Abraão revela essa maturidade, revela esse conhecimento do Senhor. Não quer dizer que ele não falhou depois disso, mas a sua confiança em Deus era tão grande que ele obedece sem pestanejar. Ele não procrastina, ele levanta e vai fazer o que Deus lhe pediu. Mesmo que pareça sem sentido, como é o caso quando Deus pede a ele que sacrifique o seu filho Isaque, que era o filho da promessa. Então diz assim, lá em Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 e 3. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, Abraão procrastinou? Não. Deus pediu o que a ele? Seu único filho. Filho que ele amava, o filho da promessa. Abraão ouviu Deus na manhã seguinte, não foi uma semana depois, não foram 3 dias depois, na manhã seguinte, ele levantou e foi cumprir a ordem de Deus. Quanto nós estamos maduros para fazer isto? Este aspecto de maturidade é revelar fé, é revelar a confiança em Deus. Abraão, tinha algo claro. Se Deus pediu, ele iria fazer. Porque ele era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque, já que Isaque era o filho da promessa. São estes aspectos que revelam a nossa maturidade, que revelam o nosso conhecimento de Deus. Diante das provações, das lutas, das circunstâncias, nós não temos dúvida de que Deus está no controle. O processo muitas vezes é para aprendermos, para revelarmos, para manifestarmos sua graça, seu amor diante das dificuldades. O que a gente não pode é duvidar. Dúvidas a gente pode até ter, incertezas de momento, sim, sem problema nenhum. Mas a permanência nesta dúvida e duvidar de Deus é o que nós não podemos. Somos chamados para vivermos o reino de Deus, para revelarmos sua glória. Mas para que a gente faça isso, precisamos conhecê-lo. E conhecer é uma jornada que nós, na realidade, realizamos de crescimento, de maturidade, ou seja, de expressão da fé, daquilo que a gente confia nas palavras que o Senhor nos dá, das promessas que Ele tem. À medida que a gente conhece essas promessas, mais andamos por fé, mais amadurecemos e menos procrastinamos ou questionamos o que Deus está fazendo ou as situações que nós vivemos. Nós somos chamados para viver o reino de Deus. Não importam as circunstâncias. Nós não podemos esquecer o Salmo 23, quando fala acerca de que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então essa é a certeza que a gente tem que ter e precisamos ter, que mesmo diante das circunstâncias difíceis que a gente possa estar enfrentando, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor. E nós precisamos, como Abraão, confiar, mesmo que Ele nos peça algo que pareça ser impossível e que quebre as suas promessas, nós precisamos ter a certeza que, mesmo que Ele faça isso, mesmo que a gente realize, Ele irá resolver a questão, pois as suas promessas não são quebradas.
que a gente precisa entender e crescer na nossa vida, na nossa jornada neste aspecto. Mas como fazer isso? Nós precisamos fundamentar a nossa vida nas Escrituras, conhecendo as Escrituras, meditando, refletindo. Precisamos orar ao Senhor, precisamos aprender a crescer, pois este é o tripé em termos de vida, de compromisso, de oração, de leitura da palavra, é que nos levará a um processo de santificação, de rejeitarmos as obras das trevas, de rejeitarmos a forma de pensar deste mundo e pensarmos como Cristo, amadurecendo, crescendo na fé, amadurecendo e realizando a vontade de nosso Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer e buscar o conhecimento do Senhor, para que a gente sempre revele toda a graça, todo o conhecimento que temos de nosso Deus, expressando confiança, obediência, fidelidade a tudo que Ele está nos pedindo para fazer. E tendo a certeza de que Ele está no controle e no cuidado de nossas vidas, mesmo que a coisa esteja muito preta diante da nossa situação, da nossa forma de viver, nas circunstâncias que estamos enfrentando. Pois Deus é fiel, Ele honra os seus compromissos, a sua palavra, e é nisso que a gente precisa aprender a confiar. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.